paz do Senhor, queridos, graças a Deus, estamos aqui para dar continuidade a mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, cujo a lição é de número 11, que nós vamos estar estudando hoje, com o tema O Dízimo na Experiência Cristã. Tivemos em duas aulas anteriores os seguintes temas: o dízimo no Antigo Testamento e o dízimo no Novo Testamento. E hoje vamos estar estudando o dízimo na experiência cristã. E dentro deste tema, nós vamos estar observando se realmente o cristão ele deve dizimar ou não. Por que eu devo dizimar? Ou por que eu devo devolver aquilo que não me pertence? Por que eu devo entregar de volta aquilo que pertence a Deus? E como texto chave para a nossa meditação, encontra-se lá no livro de Provérbios, capítulo 3, e o versículo 9 e 10, que diz o seguinte. Eu vou estar lendo aqui para que você possa ouvir-me e acompanhar-me. No capítulo 3 de Provérbios, versículos 9 e 10 diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E nos Salmos de número 24 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui dois textos da Palavra de Deus que queremos deixar aqui como base para a nossa lição, e vamos estar aqui dando sequência. Já estamos terminando esse tema, esta lição, da qual nós estamos estudando aqui sobre lições de mordomia. Muito bom essa lição. Recomendo que você, se puder, adquira essa revista, certo? Aqui tem preciosas lições relacionadas à nossa mordomia em todas as áreas da nossa vida e principalmente na área da nossa contribuição dentro da casa do Senhor para a manutenção da obra de Deus. E como se trata, né, de uma mordomia, né, o dízimo também ele está justamente incluído dentro dessa mordomia cristã. Mas para não perder mais tempo, vamos aqui ao primeiro ponto da lição, que diz: razões por que o crente deve dar ou entregar ou devolver o dízimo. Quais são as razões pelas quais o cristão ele deve entregar ou devolver o dízimo? Há inúmeras razões para que o crente contribua com o dízimo como um mínimo para o sustento da causa, ou seja, do Evangelho, da obra de Deus. E nós vamos estar aqui mencionando algumas razões pela qual o cristão ele deve entregar o seu dízimo. Primeiro, o cristão deve dar o dízimo porque os pagãos
o faziam. Então você veja aqui uma coisa interessante. Se os pagãos, quem são os pagãos? Pagãos são aquelas pessoas que não adoram a Deus. São aquelas pessoas que têm já suas divindades. São pessoas que já têm o seu meio de vida religioso, têm os seus deuses e eles contribuíam com o seu dízimo, ofertavam, se doavam para os seus deuses. Então, se povos que não conheciam a Deus, povos que não tinham aliança com Deus, povos que não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus, que não tinham princípios bíblicos, princípios cristãos, eles faziam essa prática porque eu, como cristão, eu que tenho aliança com Deus, que fui resgatado pelo sangue de Jesus Cristo, que pela sua infinita graça, bondade e misericórdia fui alcançado pelo seu grande e precioso amor, tive os meus pecados perdoados, fui resgatado do lamaçal do pecado, e eu não vou entregar o meu dízimo à obra de Deus. Mas muitos dizem, você está entregando seu dízimo para o pastor, todo pastor é ladrão. Não. Eu, na minha sã consciência, contribuo para a obra de Deus. Eu não entrego meu dízimo a pastor nenhum. Não. Eu entrego por fé, por amor, por ser espontâneo, por ser voluntário à obra de Deus. E eu tenho visto o resultado daquilo que Deus ele tem feito através dessa forma de contribuição na casa dele. Ok? Então, se os pagãos dizimavam, entregavam o seu dízimo às suas divindades, aos seus deuses, porque eu, como cristão, quero ter a mão fechada para a obra de Deus. Como é que eu quero ver que o evangelho ele se expanda, ele alcance as fronteiras, ele se dissemine, ele se espalhe, ele alcance vidas, se eu não entrego o meu dízimo? Então tá aqui, serve até como um exemplo, embora de forma negativa aqui, porque como é que um pagão ensina um cristão a ser um dizimista fiel? Se eles praticavam, por que eu não posso praticar? Por que eu não posso entregar o meu dízimo? Olha aqui, o cristão deve dar o dízimo porque os pagãos o faziam, e não quereríamos que eles fossem mais liberais para os seus deuses de barro do que nós, para com o nosso Deus infinito, Criador dos céus e da terra. Será que é o desejo do seu coração querer que um pagão seja mais liberal do que você quanto à contribuição? Será que esse é o desejo do nosso coração? Olha, Jesus disse uma coisa interessante lá em Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 5 ou capítulo 6, que disse assim: a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. E olha que os fariseus conheciam Deus, conheciam a lei do dízimo, eles conheciam, eles praticavam isso. E Jesus chega dizendo para nós: se a justiça de vocês não for maior, não exceder, não ultrapassar, de modo nenhum você vai entrar no reino dos céus. Imagine um pagão, se a nossa justiça não exceder a dele, mesmo ele praticando-a de forma errada, porque ele não conhece Deus. Então fica para a nossa reflexão isso, que possamos observar essas coisas e sermos mais liberais, mais voluntários, mais espontâneo,
para contribuir, para ofertar na obra do Senhor. 2. O cristão deve dar o dízimo porque os judeus o faziam. Se eles, obrigados pela lei, dizimavam e faziam generosas ofertas, eu, constrangido, aleluias, eu, constrangido pelo amor de Cristo, devo fazê-lo também. Eles faziam obrigados pela lei. Era uma obrigação, porque antes do dízimo, antes deles serem obrigados, nós vimos lá no dízimo no Antigo Testamento que Abraão e Jacó são exemplos de praticarem o dízimo antes do dízimo ser sancionado na lei. Então, quando o dízimo passou a ser sancionado na lei, agora veio uma obrigação para que eles pudessem observarem esse mandamento da parte de Deus. Então, se o judeu era obrigado a entregar o dízimo por causa da lei, eu, constrangido, tocado, movido, quebrantado pelo amor de Deus na minha vida, aquele amor que foi derramado na minha vida, eu preciso, eu devo, é minha obrigação entregar o dízimo. E olha que não é muito que Deus pede. Não é muito que Deus ele requer. E se ele quisesse muito, ele não pediria 10%, era 90%. Aí eu pergunto, o que eu e você poderíamos fazer com 10%, se ele quisesse 90%? Se com 90% que nós ficamos, quase não dá para nada, imagina ficar com 10%. Eu não estou falando aqui para empresários, né, que tem lá sua soma de dinheiro altíssima, mas eu falo para uma pessoa tipo recebe um salário mínimo. O que um homem desse, uma mulher dessa iria fazer com 10%, se Deus quisesse 90%? Se o 90% que fica não dá para quase nada. Sabemos que Deus, na sua infinita generosidade e bondade e misericórdia, ele vai suprindo as necessidades. Mas imagine só, então, que ele requer um mínimo nosso. O dízimo cristão deve, todavia, ser diferente daquele que o judeu dava. Este entregava um dízimo obrigatório, movido pelas exigências da lei. O crente dá o dízimo espontâneo, impelido, ou seja, movido por seu amor a Deus e a sua causa. Os cristãos substituíram a guarda cerimonial exterior do sábado pela observância alegre e espiritual do primeiro dia da semana. O sábado judeu nasceu de novo, por assim dizer, e a instituição resultante desse novo nascimento foi o domingo cristão. Assim também o dízimo precisa ser convertido, deve nascer de novo, para que possa ser uma bênção no cristianismo. A força externa da lei deve vir substituída pelo dinamismo interno do amor cristão. Você ama a Deus de verdade? Então, se você ama a Deus de verdade, você ama a sua obra e você entende que a sua obra precisa da sua e da minha contribuição. Sem isso, é impossível que a obra de Deus ela se expanda. É impossível. Ah, mas eu oro para Deus salvar, eu oro para Deus libertar, eu oro para Deus
né, fazer uma reforma no âmbito material dentro da igreja, mas como é que Deus ele vai fazer se ele não vê o teu ato de fé e de amor na tua contribuição? Como é que Deus ele vai fazer? Deus é todo poderoso e pode fazer todas as coisas sem precisar de mim e de você. Mas ele conta com a minha e com a sua disposição na obra dele. Então que nós possamos tirar como lição para a nossa vida isso, que possamos sermos liberais, contribuintes, ofertantes e dizimistas na obra de Deus. Em terceiro lugar aqui, o crente deve dar o dízimo como expressão do seu relacionamento da propriedade, aliás, do seu reconhecimento da propriedade divina. Vou repetir para você. O crente deve dar o dízimo como expressão do seu reconhecimento da propriedade divina. Eu acho que aqui eu acabei de falar tudo. Eu acredito que aqui diretamente eu disse para você que o seu dinheiro, o meu dinheiro, não é meu e nem é seu. Pertence a Deus. Lembra do salmo que eu li logo no começo? No número 24? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele contém. Da onde vem o nosso dinheiro? Da onde vem? Dos minerais da terra. E de quem é a terra? A terra é minha? A terra é sua? Foi você que criou? Você tem documentos, provas de que ela te pertence? A Bíblia diz que nós somos estrangeiros nesse mundo. Estrangeiros, peregrinos. Então, se tudo é de Deus, por que não devolver aquilo que lhe pertence? Por que não administrar reconhecendo que Deus é dono de tudo? Tudo vem das mãos dele. Tudo vem das mãos dele. Olha o que é que diz aqui o comentário. O solo que o lavrador cultiva pertence a Deus. Ele cultiva lá, ele vai fazer sua plantação para depois fazer sua colheita. Pertence a Deus. Lá em Levíticos 25, 23, ele diz, olha, a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Os minerais e os tesouros da terra e do mar são dele. Lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E onde é que se tem prata e se tem ouro? Na terra. Porque existem as grandes minas para ser extraído esses minerais de lá. Por quê? Porque foi Deus, quando criou todas as coisas, ele colocou lá na terra. Para que o homem, através daquilo, ele pudesse fazer essa extração e transformar aquilo em moeda. Louvado seja Deus. Osés 2,8. Tudo que a terra produz é propriedade sua. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que toda a terra tire o seu pão. Ok?
Quando, pois, o crente entrega sua contribuição, está dando provas de que, como Abraão reconhece que o Deus Altíssimo é possuidor dos céus e da terra. Você se lembra quando Abraão ele entregou o dízimo a Melquisedeque, que era uma figura de Cristo? Ele reconheceu que Deus era possuidor dos céus e da terra. Então, quando nós atinarmos para essa verdade e reconhecer que o nosso Deus, ele é possuidor, ele é dono, ele é criador de todas as coisas, o nosso coração será compungido a entregar voluntariamente, com alegria e singeleza e com amor no coração, aquilo que lhe pertence. É dizer, Deus, está aqui aquilo que é teu. E depositar no altar do Senhor. Essa lembrança constante da mordomia de sua vida, provocada pela entrega dessa parte para o trabalho de Deus, vai conservá-lo sempre humilde e grato àquele que lhe tem providenciado o necessário para viver. Preste atenção nessa oração de Davi. Lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, eu gostaria que você que está acompanhando esse vídeo, você pudesse acompanhar esse texto que fala daquela grande oferta que tanto Davi como seus soldados, os seus líderes ali junto com ele fizeram para a construção da obra de Deus, do templo que Davi tanto tinha desejo de construir. Nesse capítulo 29, nós temos um salmo de louvor. Davi expressa a alegria do povo em poder contribuir para a construção do templo. Nessa sublime oração, deve impressionar-nos estas palavras. Olha o que Davi disse a Deus. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Olha o reconhecimento de Davi. O que Davi havia conquistado de riquezas, de despojos, da guerra, ele juntou ouro, juntou prata, juntou pedras preciosas, muitas riquezas. Davi lhe juntou justamente para o propósito de que toda essa riqueza que ele havia adquirido fosse para a obra que ele gostaria de realizar, que era a construção do templo de Deus em Jerusalém. Embora sabemos que não foi ele quem construiu, mas sim o seu filho Salomão. Mas estava ali agora o rei Davi, com o coração aberto, com o coração amoroso, com o coração contrito e disposto para ofertar para aquela grande obra. E ele agora faz uma convocação a todo aquele povo para que também voluntariamente pudesse contribuir. E quando todo o povo ali se reúne, faz essa grande contribuição, Davi agora ele faz essa oração a Deus. Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar? Quem pode dar alguma coisa a Deus? Ninguém pode dar. Ninguém pode dar.
Então, Davi ele reconhece que tudo vinha das mãos de Deus. Mesmo ele tendo usado a sua força na batalha, mesmo ele tendo se sacrificado muitas vezes para se levantar junto com seu povo, com o seu exército, para ir para a guerra, para ir contra os seus inimigos e voltar dali vitorioso, mas em tudo ele reconhecia que era a mão de Deus que estava provendo tudo para um fim determinado. Então ele chega dizendo assim, quem sou eu para te dar todas essas coisas? Porque tudo vem de ti e nas tuas mãos agora, Deus, olha, estamos te devolvendo, te pertence. É teu, Deus, não é meu não, é teu, tá aqui, ó. Então que possamos, queridos, ser tal como Davi. Há muitas pessoas aí que dizem que não há necessidade de entregar dízimo. Ah, porque não tem um mandamento no Novo Testamento. Ah, e o que Cristo fez na sua vida? Foi pouco? Imagine se você teria a capacidade de entregar o teu filho, teu único filho, para morrer por essa humanidade. Eu não quero aqui me referir à humanidade passada, essa presente que nós estamos vivendo, nessa era, século XXI. Você entregaria? Se Deus tivesse que fazer tudo de novo, ele entregaria o seu único filho. Se ele tivesse de mandar Jesus de novo fazer tudo o que Jesus fez, ele o faria. Agora eu pergunto a você, por que você tem a mão amarrada para a obra de Deus? Porque quando se trata da questão do dízimo, de oferta, você é tão mesquinho, é tão avarento, é tão mão de vaca, é tão pirangueiro. Agora se lembre, se recorde de quando você vivia no paganismo, no mundão, o quanto de dinheiro você gastava e jogava fora e tocava fogo e entregava ao inimigo da tua alma, ao diabo, para consumir tudo aquilo de porcaria que ele te oferecia. Mas hoje salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, sem merecer, ninguém merece nada. Aí, já vem um pastor falar de dízimo, já vem um pastor falar de oferta. Ah, não sei para que isso. Ah, para que tanto dinheiro? Querido, acorda, abre os olhos, deixa Jesus usar a tua vida. Você sabia que a contribuição, tem pessoas que têm o dom de contribuir, e isso é um dom de Deus. E Deus quer usar muitas pessoas através desse dom para que ele possa alcançar os seus objetivos. Então, meu irmão, vamos abrir o olho. A obra é do nosso Pai, é do Pai eterno. Deus simplesmente colocou homens e mulheres para estar à frente da sua obra, para que eles possam estar nos direcionando, nos dirigindo, para que possamos fazer essa prática e assim recair sobre a nossa vida as bênçãos de Deus. Você não vai entregar o seu dízimo visando bênçãos, não. Você faz por amor. Você faz porque você é espontâneo, você é liberal. Você reconhece que Deus ele é dono de tudo. Você faz por isso. E Deus, no seu caminhar, na sua trajetória cristã, Deus ele vai abrindo as portas. Deus ele vai escancarando tudo. Deus ele vai derramando sobre a tua vida inúmeras bênçãos que você nem imagina. É porque muitas das vezes nós queremos ver Deus agindo no âmbito material, fazendo-nos prosperar, fazendo-nos adquirir riquezas. Louvado seja. Mas não é por aí que a banda toca. Você se esqueceu
do lado espiritual da tua vida, que é o lado primordial, o qual Deus ele quer agir, ele quer te abençoar, ele quer te capacitar, ele quer te engrandecer, ele quer te levantar, para que você e eu nos tornemos cristãos melhores. Então vamos abrir o coração para a obra de Deus. O segundo ponto, três fatos importantes com relação ao dízimo. Primeiro, como foi que ganhei esse dinheiro qual vou dar o dízimo? Isso é uma coisa que nós precisamos ter na nossa consciência. Como foi que eu adquiri esse dinheiro? Como esse dinheiro chegou até minhas mãos? Para dele eu tirar aquilo que pertence a Deus. De que forma eu adquiri esse dinheiro? Por meios legais, pela força do trabalho, que eu me esforcei o dia a dia e chegou no final do mês aquele dinheiro honesto, justo, suado, chegou até minhas mãos e dali eu tirei a parte que pertence a Deus, ou esse dinheiro chegou até minhas mãos por meios fraudulentos, por meio enganosos, por meio de trapaças, ou por meio de algo ilícito. Como foi que esse dinheiro chegou até minhas mãos? Eu preciso ter a minha consciência tranquila, preciso ter a minha consciência limpa de acusações e de condenações. Então, o primeiro fato é esse: como foi que esse dinheiro chegou até minhas mãos? Como eu adquiri esse dinheiro? É essencial que o dinheiro tenha sido obtido honestamente, como resultado do trabalho e esforço do contribuinte, para que traga bênção ao seu coração. Dinheiro ganho por vias escusas, misturado com o fermento do mundo, é um ácido a queimar constantemente as mãos e a consciência do seu possuidor. Então, tem pessoas que adquirem o seu dinheiro de forma honestamente, tem o seu negócio, suas vendas, tem o seu trabalho, enfim, de forma honesta, ok? Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que vendem produtos, não emitem uma nota fiscal. Tem pessoas que sonegam o imposto. Ele está adquirindo dinheiro, mas não paga imposto. Isso são meios ilegais, certo? Através da mentira, através de algo que ele planeje, visando um lucro abusivo da parte de alguém, o dinheiro que ele empresta a alguém e cobra juros em cima daquilo, a usura que Deus condena. Então, como é que essa pessoa, como é que eu e você estamos adquirindo o nosso dinheiro, certo? Segundo, depois de ter dado o dízimo, quanto me resta? Depois de ter tirado aquela parte dos 10%. Para alguns, dar o dízimo é um ato de fé. Por causa do salário minguado que o recebem e da família numerosa que tem. Para outros, é uma parcela relativamente insignificante
da sua receita mensal. Imaginemos duas situações bem distintas. De um lado, uma família com muitos filhos vivendo numa cidade grande, recebendo pequeno salário. E de outro lado, um casal sem filhos na mesma cidade, com um bom salário. Depois de dar o dízimo, uma tem justamente o essencial para viver, enquanto a outra tem mais do que precisa para a sua manutenção. Nessa circunstância, tendo ambas dado o dízimo, a primeira deu muito mais que a segunda, porque num caso houve esforço maior do que no outro. A proporção da contribuição do crente deveria subir na razão direta do dinheiro que tem, isto é, quanto maior seu salário e quanto menor suas despesas, sua despesa forçada, tanto maior deveria ser em proporção à sua contribuição. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que dentro de uma família que vive à base de um salário mínimo, você veja que essa família, ela vive justamente com aquele essencial que ela tem no momento. Ela tirou a sua parte, a parte de Deus, ela entregou, certo? E agora vai manter-se com o resto que ficou. Então, na lógica, essa primeira família, ela entregou a parte, né, do dízimo mais do que a outra. Por quê? A outra, constituída somente por um casal, sem filhos, mas abastado, tendo muito mais do que eles necessitam, mas ele simplesmente só pegou aquilo e entregou. Então, o que é que aconteceu? Que eles deveriam, já que não tem tanta despesa, eles deveriam entregar mais, ser mais voluntários, ser mais aberto para a obra de Deus. Okay? No terceiro lugar ele diz o seguinte: depois de ter dado o dízimo, como irei gastar os outros 90 décimos? Como é que eu irei gastar os outros 90 décimos? É errôneo o ensino de que um décimo é de Deus e os outros 9 são nossos. Todos os 10 décimos pertencem a Deus, mas Ele bondosamente permite que usemos para nossa manutenção e bem material, confiante em que daremos para o sustento da sua santa causa tudo o que pudermos dar. O dízimo é o mínimo razoável que poderemos dar com uma consciência cristã esclarecida. Depois de entregar a Deus o nosso dízimo, devemos pedir a direção divina para gastarmos sabiamente os 9 décimos restantes. Eles são tão sagrados como o décimo que devemos dar o trabalho do Senhor, para o trabalho do Senhor. Então você veja que a mesma disposição mental quanto eu entreguei o dízimo, eu preciso ter quanto à administração do restante que ficou em minhas mãos. Por quê? Ele ainda pertence a Deus. Por quê?
Nós vimos em aulas passadas que o salário de um trabalhador é parte da sua vida gasta psicologicamente, da sua vida gasta braçalmente, da sua vida gasta com relação à sua saúde e à disposição que ele teve para estar ali executando a sua tarefa, o seu serviço. Então, vamos dizer que esse dinheiro que chega até as nossas mãos, ele é parte da vida de Deus que está nas nossas mãos. E como é que nós vamos administrar isso? É Deus dizendo, olha filho, eu pus nisso aí a minha vida. Eu pus nisso aí o meu esforço. Eu pus nisso aí o meu amor por você. Administre da forma mais sábia possível, mais diligente possível. Administre. Sei que precisamos de ter as nossas necessidades supridas, nossas contas pagas, mas sempre sobra aquele restinho, né? Será que seria pecado eu usar para ir para um lazer? De forma nenhuma. Você está sendo sábio. Você está sendo inteligente, porque eu e você precisamos disso, de momentos de lazer também, para desopilar a mente do trabalho estressante, para ter um momento próximo com a família e ali gozar do fruto do nosso trabalho, daquele suor que a gente ralou para ter aquilo ali, mas é administrar de forma sábia, mesmo naquele momento de lazer. É ser sábio. Então fica aí a dica para nós. Aprender com Deus quanto a essa questão. Em terceiro lugar, os resultados da contribuição do dízimo na vida do cliente. Será que há bênçãos decorrente dessa prática? Há bênçãos que recaem sobre a cabeça, sobre a vida daquele que é fiel a Deus na sua contribuição, na sua espontaneidade em devolver aquilo que pertence a Deus, em ofertar para o crescimento e desenvolvimento da obra de Deus? Será que há bênçãos para quem assim o faz? Primeiro, o dízimo traz bênçãos à vida, ele traz bênçãos. Muita ênfase tem sido dada às bênçãos materiais provenientes da prática do dízimo. Não duvido de que elas sejam reais na maioria dos casos. Não devemos, porém, ocupar o primeiro lugar nas nossas cogitações. As maiores bênçãos advindas de dar o dízimo são de natureza espiritual. Aquele que der o dízimo pode não receber bênçãos materiais. As espirituais, entretanto, nunca irão falhar. Nunca irão falhar. Por quê? Porque Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece a minha liberalidade. Então, se eu sou fiel a Deus, se eu voluntariamente, espontaneamente, movido pelo amor de Cristo no meu coração, o faço de bom grado, em reconhecimento da propriedade divina, sem esperar um retorno, sem entregar a Deus para que Ele faça algo por mim, queridos,
com certeza na minha vida vai recair inúmeras bênçãos espirituais. Às vezes nós nem percebemos quantos ataques sofremos no nosso dia a dia, sendo perseguido por hostes espirituais da maldade, e quantos livramentos de morte, de destruição, Deus ele nos tem dado nas regiões celestiais. Isso são bênçãos espirituais. Conhecimento, clareza da sua palavra, unção de Deus, santidade na vida, pureza no coração. Isso são bênçãos espirituais e isso nos torna muito mais sensíveis a Deus, à sua obra, ao seu reino. Então são essas bênçãos que recaem sobre a nossa vida. O devorador, o migrador, o cortador, o destruidor nunca vão poder tocar nos nossos bens, na nossa vida. Não, por quê? Porque eu e você nos tornamos fiéis a Deus na entrega do dízimo, na entrega das ofertas, naquilo que há de projetos dentro da igreja que precisa do nosso dinheiro para que possa ser desenvolvido. E como eu falei logo, há pessoas que pensam, eu vou entregar o dízimo porque Deus já me abriu uma porta. Eu vou entregar porque eu vou prosperar. Eu vou entregar porque eu quero uma cura. Não, aí você está querendo fazer barganha com Deus. E ninguém consegue impressionar a Deus. Ninguém pode fazer um jeitinho brasileiro para querer enganar Deus, querer tapear Deus com uma coisa para ele fazer outra. Não. 2. O dízimo torna o crente mais interessado e ativo no trabalho. Em geral, os membros mais ativos da igreja são os que mais contribuem. Isso é natural. Jesus mesmo disse que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Quando alguém está dando o seu dinheiro para uma causa qualquer, está interessado no progresso e desenvolvimento da mesma causa. Isso é verdade. Algo que recebemos de graça não nos desperta tanto cuidado quanto aquilo que requer que paguemos alguma coisa. Alistar um crente como contribuinte regular é alistá-lo para as atividades da igreja. Quanto mais ele der, tanto mais cooperará. E isso é uma verdade. Você veja que tem pessoas que contribuem para um time de futebol, né? Tem aí esse negócio aí, né? Que para o clube, né? Eles dão lá uma quantia de dinheiro, eu não sei quanto, porque eu não torço para time nenhum. A minha torcida é a torcida do céu, sabe? Não tenho nada contra quem torce para o seu time aí, não tenho nada contra isso. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Eu, desde quando eu aceitei Jesus, acabou-se esse negócio para mim. Eu gosto de jogar futebol, sou um bom jogador, né? Apesar que não sou frequente, mas tem pessoas que fazem essas contribuições, não só para o tipo de um clube, mas para no caso, um clube de futebol, mas para outros meios. Eles fazem suas contribuições. E eles querem ver através disso um desenvolvimento. Porque ele não está pagando, ele não está contribuindo, ele não está lá tirando do seu bolso, então ele quer ver um resultado. O mesmo acontece na obra de Deus. O mesmo acontece na obra do Senhor. Você está entregando o seu dízimo, você está dando a sua oferta, fizeram uma campanha, você está lá junto, ajudando, então você quer ver o resultado daquilo. Você quer ver, poxa, se fez uma campanha para determinada coisa, então vamos investir naquilo ali e vamos ver Deus agindo ali. E você consegue, você percebe, você vê isso acontecendo. Então,
Isso é gratificante. Então, isso vai nos estimular, isso vai nos inspirar a participar, a sermos mais doadores, a sermos mais ofertantes e a entregar o nosso dízimo. Porque estamos vendo o resultado, estamos vendo um crescimento, estamos vendo o desenvolvimento daquilo para onde o nosso dinheiro, que na verdade não é nosso, de Deus, está sendo destinado. Então, isso é o que nos motiva, certo? 3. O dízimo desperta o zelo missionário. Se contribuo para a igreja, naturalmente quero saber os fins a que se destina meu dinheiro, sabedor de que este vai para missões, para educação ministerial e beneficência, procurarei conhecer o desenvolvimento das diferentes agências que promovem tais trabalhos, através da propaganda das várias agências denominacionais, fico a par do trabalho missionário, seus problemas e suas possibilidades. Portanto, meu desejo de contribuir para a obra missionária e educativa no Brasil e no estrangeiro aumenta. Por quê? Sem esse contribuir, não tem como suprir a necessidade da obra missionária. Quantos missionários foram enviados por suas igrejas para outros países para pregar o evangelho, mas eles não são sustentados pela própria igreja que os enviou? Isso é um erro, isso é um pecado. Então, os membros daquela igreja precisam e devem entregar seus dízimos e suas ofertas para que haja manutenção, para que haja uma provisão para manter e sustentar esses missionários que foram enviados, para que eles possam ter recursos de sobrevivência lá. Porque você já imaginou você sendo enviado para fazer a obra de Deus por sua igreja e você não ser sustentado, você ter que se virar por lá? E se você for arrumar um emprego lá, como é que você vai fazer a obra de Deus? Se você procurar uma ocupação que vai tomar o teu tempo, como é que você vai se manter? Como é que você vai levar a mensagem? Então a igreja ela precisa manter, ela precisa suprir, ela precisa enviar recursos financeiros para que esses missionários eles possam disseminar e espalhar o evangelho. Então, o que é que vai fazer isso? A entrega, a devolução do dízimo, a oferta. É isso que vai fazer com que eles se mantenham lá. Caso contrário, eles vão minguar. Eles não vão ir avante. 4. O dízimo traz alegria ao contribuinte. Os crentes comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não só comiam com alegria, mas com alegria repartiam seus haveres segundo a necessidade de cada um. O fato de poderem depositar aos pés dos apóstolos seus bens trazia-lhes gozo profundo ao coração. A oferta feita no verdadeiro espírito de culto, movida pelo amor, não poderá deixar de trazer grande alegria ao coração do ofertante. Deus ama o que dá com alegria, e aquele que se priva de dar, priva-se de um dos maiores prazeres da vida cristã. Sem dúvida, é por isso que Paulo chama a contribuição de graça excelente e termina sua magistral exposição do assunto exclamando: graças a Deus pelo seu dom inefável. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 15, ele fala sobre essa alegria que o cristão sente em ser um cooperador da obra do Evangelho. E em quarto lugar, para a gente estar aqui encerrando essa lição,
Diz assim, ó, fazei prova de mim, quando Deus disse lá em Malaquias. Os que têm experimentado a prática do dízimo têm verificado que Deus não falha em suas promessas. Um crente nos Estados Unidos estivera desempregado por algum tempo. No momento da oferta no domingo, deu 50 centavos, olha só isso aqui, do seu último dólar. No dia seguinte soube de um emprego numa cidade vizinha. A passagem de trem custava $1. Parecia que ele deveria ter guardado os 50 centavos que dera de oferta à igreja. Apesar de tudo, com os 50 centavos que lhe restavam, comprou um bilhete que o levaria até a metade do caminho. O restante ele faria a pé. Antes de andar uma quadra, soube de uma fábrica que precisava de um empregado. Depois de meia hora estava demitido. Qual o salário? Exatamente $5 a mais por semana do que ganharia se tivesse $1 e viajasse até ao lugar onde soube que havia uma vaga. O pagamento da primeira semana lhe trouxe de volta os 50 centavos 10 vezes. Esse homem tornou-se, mais tarde, um grande fabricante de calçados. O seu nome aqui, o Dr. Williams, ex-presidente do Seminário Batista do Sudoeste dos Estados Unidos, dá seu testemunho sobre o dízimo nestes termos. Olha o que ele vai contar aqui agora. Meu pai e minha mãe eram dizimistas. Quando eu era ainda adolescente, eles passaram por terríveis privações, mas sempre permaneceram fiéis a Deus na sua mordomia. As duas influências que me levaram a ser dizimistas foram primeiro, o exemplo de meus pais, e segundo, a profunda experiência cristã que tive por ocasião da entrega de minha vida ao ministério. Baseado em minha própria experiência, eu diria sem hesitar a todo crente, qualquer que seja sua situação financeira, confie em Deus e dê o dízimo a Ele. Você quer mais provas do que essa, de que o dízimo ele é bíblico, de que o dízimo ele está em vigor ainda hoje, no Novo Testamento, século 21. Olha o que Deus fez na vida desse homem. O cara estava com $1, pegou 50 centavos desse dólar e entregou o dízimo. Era para ele pegar 10 centavos de dólar. Foi lá e deu 50. Aí soube de uma vaga em um lugar. A passagem custava $1. Ele só tinha 50. Aí quando ele vai e compra o bilhetinho que só iria levar na metade do caminho. Na metade do caminho ele olhou, oxe, uma fábrica, precisa de um ajudante. Foi nessa fábrica, fez a sua entrevista, em meia hora já estava demitido, trabalhando, ganhando $6 a mais. E depois Deus fez o que fez na vida desse homem, o tornando um grande homem. E ele chega a dar para nós esse exemplo aqui. Então, queridos, que eu e você possamos ter o coração mais aberto para a obra de Deus. Que essa lição ela tenha servido de um verdadeiro ensinamento para as nossas vidas e que possamos crescer com isso. Então, o desejo do meu coração e a minha oração é que Deus ele mova os céus sobre a tua vida. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a tua vida.
que Deus ele desperte o teu coração de todo conhecimento errado que você já teve em relação a isso. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante. Isso aqui não é um apelo de quem tem interesse no teu dinheiro, não. Eu não tenho interesse nisso. Mas isso aqui é algo que eu também vivo na minha vida. Se eu não estivesse vivendo isso na minha vida, eu jamais estaria aqui dando esta lição para o nosso crescimento espiritual. Então que Deus ele abra as janelas da mente, traga clareza, traga discernimento, e que você possa observar nas entrelinhas das Escrituras Sagradas o conhecimento de Deus e o que Deus ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo ela repousa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a empresa a qual você trabalha, porque é de lá que você tira o seu sustento. Que Deus te faça prosperar, que Deus te enriqueça de bênçãos espirituais e que você seja um voluntário, um cristão liberal para a obra de Deus. Que o dom inefável da contribuição ele tome a tua vida e você seja um instrumento de Deus para que o propósito de Deus na expansão do Evangelho ele se cumpra nesse mundo. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.